Olá, meu nome é Aline, eu sou aluna do professor Hugo Leonardo, da matéria de Fenômenos dos Transportes, da PUC Goiás, e estou aqui para resolver com vocês alguns exercícios sobre condução térmica. Eu separei aqui pra gente um exercício de condução térmica mais simples, pra gente estar resolvendo aqui. Bom, o enunciado dele nos diz que um forno é constituído por duas paredes de aço com 20 milímetros de espessura intercaladas por uma parede de cobre com 30 milímetros de espessura. A condutividade térmica do aço utilizado é 17 watts por metro Kelvin e a do cobre é 372 watts por metro Kelvin. A parede mais interna de aço está a 400 graus Celsius e a região mais externa da outra placa de aço está a 80 graus Celsius. Determine o fluxo de calor por unidade de área que atravessa o conjunto. Vamos tentar então desenhar aqui, né? O que ele nos disse. Nós temos duas paredes de aço. No caso aqui, aço com 20 milímetros de espessura, que está intercalado por uma parede de cobre que tem 30 milímetros de espessura. Ele me fala que a parede mais interna do aço está a 400 graus Celsius e a região mais externa da outra placa está a 80. Vamos colocar aqui então, vou colocar aqui 480. Nós temos a transmissão de calor. Bom, vamos primeiro separar aqui as paredes. Eu tenho a parede de aço e a parede de cobre, sendo que a de aço são duas vezes. Eu tenho essa parede e essa parede. Então, ele me fornece aqui, né, o L da parede de aço, vou colocar aqui L aço, de 20 milímetros, que transformando para metro, nós vamos ter aqui 0,02 metros. Certo? Já do lado do cobre, ele nos fala que são 30 milímetros. Então, transformando para metro, nós vamos ter 0,03 metros. Ok? Bom, ele também nos forneceu a condutividade térmica do aço, nosso K do aço, que é 17 watts por metro Kelvin, e o nosso K do cobre, que é 372 watts por metro Kelvin. Ok, de posse desses dados, nós temos então
T1 de 400 graus Celsius e o T2 de 80 graus Celsius, que foi fornecido pelo exercício. A gente pode já calcular, então, a variação da temperatura. Os nossos 400 menos 80, nós vamos ter aí 320 graus Celsius de variação de temperatura. Ele pede para a gente determinar o fluxo de calor por unidade de área que atravessa o conjunto. Bom, a gente vai ter, como nós temos aqui vários materiais, nós vamos calcular o fluxo, e ele não deu a área, através da fórmula que é a razão entre a variação de temperatura e a somatória da resistência dos materiais, ok? No caso, nós temos duas paredes de aço, o R1 vai ser igual ao R2, o mesmo material. Como que eu calculo a resistência? A resistência, ela nada mais é do que a razão entre a espessura do material e a condutividade térmica. Ou seja, para mim calcular esse fluxo, eu vou ter aqui meus 320 de ΔT, que é a minha variação de temperatura, dividido pelo L, no caso eu posso colocar 2 vezes 0,02 por 17, que são minhas duas paredes de aço, mais 0,03 por 372, que é a minha parede de cobre. Vou fazer essa continha aí. Nós vamos ter 131.493,18 watts, que é mesma coisa de dizer que eu tenho 131, aproximadamente 5 quilowatts. Exercício bem simples, bem fácil de resolver. Mais um exercício aqui pra gente resolver. O enunciado dele nos diz que uma manta de material isolante térmico, cuja condutividade térmica é igual a 0,03 watts por metro grau Celsius, envolve um recipiente que deve ser mantido a 42 graus Celsius. A temperatura externa é de 24 graus Celsius. Medidas realizadas indicaram que a taxa de transferência de calor no sistema é de 20 watts por metro quadrado. Determine a espessura do isolante térmico em centímetros que atende a esta especificação. Bom, primeiramente, vamos usar os dados que nos foram fornecidos, né? Eu tenho aqui o meu K. Então, o exercício me forneceu um K de 0,03 watts por metro grau Celsius. Ele me forneceu a temperatura do recipiente T1 igual a 42 graus e T2 igual a 24 graus, certo? T1, T2. Ele fala
que medidas realizadas indicaram que a taxa de transferência de calor é de 20 watts. Então, ele já me fornece aqui o meu fluxo de calor de 20 watts. Ok. O que ele quer saber? Determine a espessura do isolante térmico. Então, ele está me perguntando qual que é o L. A gente sabe a fórmula do fluxo de calor. Então, eu tenho fluxo de calor, que é igual à minha condutividade, que multiplica a área, dividido pela minha espessura, que é o que eu quero encontrar, multiplicado pela variação de temperatura. Ok, eu quero L. Então, dessa forma, eu posso isolar o meu L. Passar ele para cá multiplicando e o meu fluxo para lá dividindo. Ok, tô com o L isolado. Só que eu preciso da área. E a área não foi fornecida pelo exercício. O que eu vou fazer? Como o exercício não me fornece a área, eu vou adotar uma área aí do material isolante, vou adotar a manta de 1 por 1. Vai ser a minha área aqui, certo? Bom, agora eu tenho todos os dados. Então, basicamente, é só fazer algumas continhas. O meu K, que é 0,03, a minha área vai ser 1. A minha variação de temperatura, eu vou ter aqui 42 menos 24, dividido pelo meu fluxo, que foi fornecido também, que é de 20. Ok? Eu posso, então, só vai ficar aqui 0,03 dividido por 20, 42 menos 24, que multiplica 18. Quando eu fizer essa continha, 0,03 dividido por 20, que multiplica 18, eu vou ter um resultado de 0,027. Mas o meu resultado vai sair em metros e o exercício me pede ele em centímetros. Então, na verdade, o meu L é 0,027, que multiplica 100. Eu vou ter aí 2,7 centímetros de espessura do isolante térmico para atender a especificação que o exercício me forneceu. E é isso. Nosso resultado final, 2,7. Mais um exercício aqui, agora só um exercício objetivo. Sobre transmissão de calor por condução, é correto afirmar que: letra A, ocorre somente nos sólidos. Letra B, pode ocorrer no vácuo. E letra C, caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. Bom, pessoal, pelo que a gente sabe aqui de transmissão de calor por condução, apesar dele tender a ser mais acentuado em sólidos, ele não ocorre somente nos sólidos. Então, a letra A a gente já descarta aqui. Pode ocorrer no vácuo? Bom, não.
A gente sabe que ele só é possível em meios materiais. Então, letra B também está descartada. A gente fica aqui com a alternativa correta, que é a letra C, que caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. A gente sabe que o processo de transmissão de calor por condução, ele é uma transmissão de molécula para molécula no sentido da temperatura mais alta para mais baixa. Então, obviamente, aí essa questão seria a resposta correta, é a letra C.